água hexagonal alcalina. Você já ouviu falar deste termo? Sabe o que significa? Conversamos com um especialista do sistema High Living, que nos explicou os benefícios da água tratada e que pode, inclusive, prevenir doenças, como, por exemplo, o câncer. Acompanhe a reportagem. Eu estou aqui com o Gustavo Capello, ele é diretor comercial da franqueadora High Living. Um sistema fantástico para tomar uma boa água, né? Exatamente. Como é que funciona esse sistema? É que todos os aparelhos de água que existem, de todas as marcas, eles tratam a água. E a High Living foi buscar uma tecnologia, que é uma tecnologia de um cientista japonês, da Universidade de Tóquio, no Japão. Essa tecnologia ela é patenteada pelos americanos e nós compramos a patente para toda a América Latina, que é o seguinte: todos os aparelhos tratam a água, nós tratamos a pessoa. Por quê? Existem dois tipos de medicina. Existe a medicina tradicional, que trata de quem já está doente, que são as doenças infecciosas. Essas doenças, vou dar um exemplo, a AIDS, por exemplo. A AIDS ela não tem cura, mas já tem um controle muito maior. Mas olha que contrassenso. A AIDS está bem controlada, enquanto isso a diabetes ninguém consegue controlar. Você tem doenças que são chamadas degenerativas. E são essas doenças que a biomedicina estuda como forma de tentar prevenir essas doenças. E por enquanto, o único canal capaz de prevenir essas doenças é a nutrição. Sim. Ou seja, nós somos o que comemos, nós somos o que bebemos e nós somos o que pensamos. E aí que entrou a biomedicina. Não sei se você sabe, existem alguns lugares do mundo que as pessoas têm uma longevidade enorme, vivem muito mais. E a biomedicina foi pesquisar. Vou te dar alguns nomes, por exemplo. A cidade de Lourdes, na França, inclusive o pessoal vai muito lá comprar aquela aguinha de Lourdes. Você tem, por exemplo, as montanhas glaciais do Himalaia. Você tem as Ilhas da Sardenha, na Itália, e alguns lugares do mundo. E aqui no Brasil tem São Lourenço, em Minas. Essa água, ela tem propriedades terapêuticas. E esses cientistas que eu citei conseguiu desenvolver um equipamento, que é o que nós temos, que transforma a água da torneira da pessoa nesta água com propriedades terapêuticas. E quais são os benefícios de tomar uma água filtrada por este sistema? Essa é que é a grande questão. As pessoas só lembram da qualidade da água no aspecto de pureza. Tem que se beber uma água pura. É o que a mídia fala, é o que as pessoas comentam. Só se fala da pureza. Eu digo que pureza é uma situação sine qua non. Ou seja, beber uma água pura é obrigação, não é diferencial. E o que esses cientistas descobriram? Que a água que nós bebemos, ela precisa ter 6 características. E não só, uma é a pureza, que é fundamental, e o nosso produto é um dos melhores. Só para você ter uma ideia, eu faço um teste, eu não vou fazer aqui por uma questão de tempo. A gente pega um aquário, enche jornal, folha, barro, põe uma bomba nesse aquário, puxa a água na frente da pessoa, passa pelo nosso equipamento e a água sai cristalina para provar a questão de pureza. Mas não é o suficiente se beber uma água pura. A água ela precisa ter uma outra característica, que é condutibilidade. Aí a pessoa que está assistindo deve estar perguntando, mas o que é isso? Eu já ia te perguntar. Já ia, né? O que é isso? Condutibilidade são minerais dissolvidos. Aí você vai falar, mas a água mineral que eu compro, não tem esses minerais? Tem, mas esses minerais não são suficientes para ser uma água energética. O que é uma água energética? O que conduz pelo nosso corpo a informação do movimento é o mineral, que é a condutividade elétrica. Então eu penso que quero mexer o braço, quem leva essa informação é a condutibilidade. Nosso aparelho acrescenta cálcio, magnésio e potássio, que na escala de minerais são os minerais mais absorvíveis pelo organismo e que aumenta a condutibilidade, ou seja, um energético natural. Não precisa usar produtos com cafeína, com taurina, que são drogas. Então, outra propriedade é ser antioxidante. Aqueles programas de televisão que tem tipo bem-estar, eles falam constantemente que comer alimentos que possuem propriedades antioxidantes são fundamentais. Agora, vocês já falaram aqui hoje através do nutricionista que 70% do nosso corpo é água. Se esta água for antioxidante, você declara guerra contra os radicais livres do corpo.
E declarando guerra contra os radicais livres do corpo, você vai viver mais. E aí outra característica que essa água tem é a tensão superficial da água. Muitas pessoas não sabem disso, mas existe água que hidrata e existe água que desidrata. Aí você vai falar, poxa, água que desidrata. Eu explico. 2/3 da água do corpo precisa estar intracelular, dentro da célula. Se eu tiver um cluster, aí você vai dizer, o que é cluster? As moléculas de água, que é o H2O, ela não fica sozinha igual a gente vê na escola. Elas se aglomeram em 17, 18, 20 moléculas e não conseguem entrar na célula. Quando ela chega próximo da entrada da célula e não entra, ela faz uma coisa chamada osmose, que é o inverso. Começa a puxar água de dentro da célula para fora da célula. Então, se eu bebo uma água com tensão superficial alta, ela vai puxar água de dentro da célula para fora da célula. O nosso aparelho reduz a tensão superficial da água para 6. Então penetra e entra com facilidade dentro da célula. Uma outra característica que a água precisa ter é ser magnética. Porque quando nós vivíamos nos nossos ancestrais na natureza, bebíamos a água do rio, essa água tinha um magnetismo. E a gente tira do rio, perdeu o magnetismo. E por último, o pH. Nós comemos hoje a pH, que é projeção de hidrogênio na água. Por que eu digo isso? Nós comemos uma alimentação hoje extremamente ácida. Os sucos que são industrializados são ácidos, os refrigerantes são ácidos, as alimentações de fritura hoje são extremamente ácidas. Então a população, de uma forma geral, hoje possui uma dieta extremamente ácida. O sangue tem um pH, 7,3, 7,4. Quando esta dieta é extremamente ácida, há um desequilíbrio corporal. Então, especialistas garantem que se você beber uma água alcalina, há um processo compensatório no organismo, diminuindo o sofrimento. Eu vou dar um número importante. Você sabia que na nossa célula está a vida? Dentro da célula tem a mitocôndria. É a mitocôndria que gera uma coisa chamada ATP, que é a energia da vida. Se esta célula do nosso corpo tiver sofrimento, e ela tem, através dos radicais livres que agridem nossa célula, ela reduz o oxigênio. Se a nossa célula reduzir 35% de oxigênio apenas, acontecem duas coisas com a nossa célula. Ou ela morre, ou ela vira uma célula cancerígena. Então, tomando uma água desse sistema, a pessoa pode prevenir várias doenças. Sim, eu costumo dizer assim, existe aí no mercado uma pasta de dente que as pessoas compram no supermercado que promete tratar 12 problemas bucais. Então você numa escovação, você está evitando. Então nossos pais, nossos avós tinham problemas bucal muito mais cedo do que a geração atual. Então é a biomedicina trabalhando, quer dizer, eu faço algo antes para prorrogar os meus problemas bucais. Essa é a pasta de dente. O que essa água vai fazer? É muito semelhante, fazendo uma analogia. Eu bebendo essa água durante 10, durante 20, durante 30 anos, ela vai causar um processo de anti-envelhecimento. Por quê? Os cientistas descobriram que quando nós éramos pequenininho, nosso organismo era alcalino. Inclusive, o leite materno é alcalino com pH 9, 9,5. Por isso que fala que tem que beber tanto leite materno à criança. Conforme nós vamos envelhecendo, nós vamos acidificando. Então envelhecer também é um processo de acidose corporal. Ora, se eu quero retardar esse envelhecimento, basta eu manter o meu corpo alcalino. E o aparelho pode fazer isso. Então, esse aparelho é como um tratamento da escovação dos dentes. Durante muitos anos, ele vai te prevenir muitas doenças. E isso tudo é possível encontrar aqui em Araraquara e nós vamos saber onde agora. E nós aqui em Araraquara temos um franqueado do sistema Highliving, que é o Luiz. Luiz, como é que a gente faz para adquirir esse sistema? Você pode entrar em contato com os telefones 8152-2375, 9737-6449, que nós estamos começando um trabalho com a franquia aqui em Araraquara, com descontos fantásticos, com preços especiais e parcelamento sem juro. E brindes também. Então, tá aí tudo de bom para começar um belo trabalho aqui. Com
certeza. E se as pessoas tiverem dúvida, você esclarece todos os benefícios, explica como instalar, tudo direitinho. E aí da nossa torneira pode sair água potável. Com certeza. O que precisar de uma consultoria, um direcionamento, testes, comprovando tudo que foi feito, falado aqui, nós temos como comprovar isso.